A paz do Senhor, meus amados irmãos, uma noite abençoada para todos nós. Eu quero meditar com os irmãos no livro de Jeremias e no contexto de todo o livro de Jeremias. Eu acabei de ler esse livro mais uma vez e mais uma vez encontro nesse livro uma narrativa triste de se ler, muito triste no campo social, espiritual e emocional também, a história das nações às quais o profeta Jeremias foi levantado a ministrar a palavra do Senhor. Eu quero ler aqui com os irmãos em Jeremias capítulo 1, versículo 1 somente. Diz assim a palavra do Senhor. A palavra de Jeremias, filho de Ilquias, dos sacerdotes que estavam em Anatote, na terra de Benjamim. Então, perdão, o livro do profeta Jeremias começa com essa narrativa. Jeremias é filho de um sacerdote, o sacerdote Ilquias, que vive em Anatote, de Benjamim. Essa cidade é uma cidade pequena, fica mais ou menos a 3 quilômetros do centro social, cultural e político do Reino do Sul. E Jeremias, ele nasce então, no período, aqui não mostra o período que Jeremias nasce, mas mostra o período para quem ele profetizou. É o objetivo do livro, falar para quem Jeremias profetizou. Então ele começa a profetizar no tempo, no seu versículo 2, no tempo do rei Josias, e termina no tempo, no versículo 3, no tempo do rei Zedequias. Mas antes, entre Josias e Zedequias, tem Joacás, Joaquim e Zedequias. São reis que reinaram no período em que Jeremias ele estava profetizando. Mas Jeremias, na verdade, ele nasce no tempo em que quem estava reinando era Manassés, filho de Ezequias. Ezequias foi um rei que fez o que agradava ao Senhor, e Manassés um rei que fez o que desagradava ao Senhor. E no tempo que Jeremias nasceu, os jovens daquela época, eles faziam o que queriam, os anciões eles tinham se afastado de Deus, e os sacerdotes, ou algum grupo de sacerdotes ainda, é que mantinham a fidelidade à palavra de Deus e ensinavam seus filhos a palavra de Deus, para que o sacerdócio permanecesse. Foi o caso de Jeremias, foi ensinado pelo seu pai, mesmo sendo cercado por todas as probabilidade de crescer não servindo a Deus. Em contrapartida, Jeremias ele serve a Deus. Jeremias, a sua família, a família daqueles que estavam ali perto, não é falado, mas nós entendemos que aquelas pessoas eram remanescentes e tinham fidelidade a Deus, em manter o seu serviço sacerdotal fidedigno ao Senhor. E não foi diferente na vida de Jeremias, que cresceu buscando a Deus, cresceu lendo a palavra de Deus, cresceu buscando intimidade com Deus. E o seu livro conta a história, ou a narrativa, vem narrando a profecia, a palavra do Senhor para todos os reinos daquele tempo. E os grandes reinos aqui apresentados no livro de Jeremias é o reino do Egito, o reino de Babilônia, e no final do capítulo do livro de Jeremias vai falar da destruição de Babilônia e a mão levantada dos medos e dos persas, que seriam as nações que levariam Israel de volta para sua terra. Mas, nesse contexto, eu quero separar para os irmãos a história espiritual, o desejo espiritual do profeta Jeremias.
como profeta e levantado por Deus, ele se achava incapaz, talvez pela cidade, pelo território em que ele vivia, pela posição social que ele tinha, ele talvez se achava incapaz, e a ponto de dizer que era uma criança. E outros personagens falaram que eram incapazes. O próprio Moisés falou que era incapaz, Salomão falou que era incapaz para o Senhor de cuidar de tamanha responsabilidade, né? E Jeremias não foi diferente desses outros homens. Gideão se achou incapaz, e tantos outros. Mas nesse particular, a história espiritual do profeta Jeremias, ela quase, nós podemos trazer para os nossos dias como um lembrete. Há um sem número de pessoas que, como Jeremias, estão buscando a Deus, querendo ter intimidade com Deus, querendo a proximidade com Deus, em todos os lugares do mundo, no Brasil e no exterior, homens e mulheres, jovens e de mais idades, buscando a Deus, querendo uma intimidade com Deus a ponto de ser útil ao Senhor nessa última hora. E o profeta Jeremias, ele entendia que aquele tempo era um tempo ímpar para o povo de Israel, para os judeus que viviam no sul, para o reino do sul. E o clamor de Jeremias para o povo era que o povo se convertesse ao Senhor, que aceitasse aquilo que Deus estava fazendo com eles, porque o que Deus estava fazendo era tratar e curar deles, ainda que eles estavam sendo levados cativos, ainda que eles estavam sendo levados para outras terras, era por causa da desobediência, por causa da não aceitação da palavra do Senhor, por causa deles terem se afastado de Deus. Então tudo aquilo que estava acontecendo era propósito de Deus na vida deles. E hoje existe um grande número de servos do Senhor que estão ministrando a palavra, buscando a Deus nas congregações para que a mão do Senhor permaneça sobre o seu povo, sobre a igreja, sobre os seus servos, de tal maneira que não venhamos passar por nenhuma dificuldade, nenhuma tribulação, no sentido da falta de reverência, da falta de temor, da apostasia, da idolatria no meio do povo. Então todo esse grande aparato de destruição do povo de Israel aconteceu porque eles abandonaram a Deus. E hoje nós temos dificuldade de ver uma igreja firme, de ver uma igreja fincada, de ver uma igreja poderosa, por causa da nossa limitação, por causa da nossa apostasia, que é tão grande e nos afasta de Deus, afasta a nossa comunhão com Deus. Dentro da igreja, o grupo que se reúne chora, clama, louva a Deus, ora, e as coisas acontecem com um poder maravilhoso ali dentro da congregação, onde estão todos reunidos, todos juntos, louvando e cantando. Mas quando sai dali, parece que morre aquela espiritualidade, morre aquela comunhão, e o indivíduo parece que ele se afasta de Deus e entende que ele é um só. E a morte espiritual acontece, e a luta social bate dentro dessa pessoa, e ela não consegue mais sentir a graça de Deus na sua vida quando não está reunido junto com o grupo. E aí comete os pecados, comete os erros, comete os delitos contra a palavra do Senhor. E quando está ali na presença do Senhor de novo, ela chora, clama, e é uma coisa agradável, gostosa. E ao se afastar dali de novo, parece que a pessoa precisa viver dentro de um culto, quando a nossa vida, ela é o culto. A gente precisa entender que a nossa adoração tem que ser na hora que a gente acorda e o dia todo, independente de ter um culto, independente
qualquer outra coisa. A nossa vida deve ser uma vida de adoração, uma vida de serviço, de prazer, da busca da comunhão com Deus. A Bíblia vai falar para nós que Enoque andou com Deus. Enoque não simplesmente andou com Deus. Enoque, ele ouviu dizer que o homem andava com Deus. E ele começou a ir de encontro a essa necessidade. Eu quero conhecer esse Deus, eu quero andar com esse Deus também. Se esse Deus vinha falar com o homem, eu quero ter comunhão com esse Deus. Então, Enoque não tinha um culto, não sabia de culto, não sabia de nada disso, mas ele buscou a Deus. E depois os patriarcas foram buscados de Deus e começaram a andar com Deus. Homens que andaram com Deus, que mantiveram sua vida espiritual com o Senhor. E o irmão Jeremias aponta isso para nós. Ainda que em alguns momentos da história, da narrativa de Neemias e de Jeremias, ele foi atacado por causa da palavra do Senhor, ainda que na narrativa de Jeremias ele foi preso, bateram nele, maltrataram ele, humilharam ele, mas ele não deixou de ministrar a palavra do Senhor, a palavra da verdade. E hoje a palavra da verdade ela tem sido vendida de diversas formas que nos entristece, como entristece ler o livro de Jeremias e ver que as pessoas ouviam a palavra de Deus. E diante de Jeremias as pessoas aceitavam a palavra de Deus, mas quando Jeremias saiu, quando as pessoas iam adiante no seu dia a dia, na sua vida diária, as pessoas não cumpriam a palavra de Deus. E é exatamente o que está acontecendo hoje no nosso mundo. As pessoas estão barateando, como tem sido o estudo da escola dominical, barateando a salvação, barateando o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário e negligenciando a palavra de Deus, transformando a palavra de Deus num outro contexto, adequando a palavra de Deus a uma sociedade corrupta, uma sociedade mundana, uma sociedade que desvaloriza a porção preciosa que é a palavra de Deus. E é por isso que esse livro é um livro de grande tristeza. Quando a gente lê esse livro de Jeremias, é um livro que a gente entende a tristeza de Jeremias, o clamor de Jeremias, que é o mesmo clamor daqueles que são remanescentes nos dias de hoje, buscando cumprir a palavra da verdade, buscando ter comunhão com Deus verdadeiro. E o entendimento, porque essa nação de Israel, apesar de todo o mal de todas as nações, o Senhor ainda, por amor a Israel, levantará Israel, porque vai trazer Israel de volta para a sua nação. O profeta Jeremias fala isso e profetiza isso acerca dos medos e dos persas que reinarão sobre Babilônia. E mesmo assim, com o retorno de Israel não cumpre o mandamento do Senhor, que é levar o Deus verdadeiro às demais nações. Até que vem, então, Jesus Cristo, nasce Jesus Cristo, não é aceito pelo seu próprio povo, e aqueles que não são povo, que não eram povo de Deus, aceita a Jesus, crê nele como único e suficiente Salvador, e a partir desse momento, o mundo, então, recebe a palavra da salvação por aqueles que aceitaram, entenderam que Jesus é o Rei, é o Senhor, é o Príncipe que havia de vir para Israel. Mas Israel não aceitou. Como diz o nosso irmão João no seu primeiro capítulo. Ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos quanto receberam, Deus o poder de serem chamados filhos de Deus. É o nosso caso. E hoje todas as nações do mundo têm pessoas que aceitaram Jesus. E essas pessoas que aceitaram Jesus, como eu e você, têm ministrado a palavra de Deus aos nossos familiares, nossos vizinhos, nossos amigos, nas igrejas, no trabalho, e levando Cristo, que era o dever de Israel. Israel é que tinha esse dever. E o objetivo de Deus com Israel é que Israel levasse o seu conhecimento, mas Israel não fez isso.
E Jeremias sofre por causa dessa não aceitação da palavra de Deus do próprio governo do Sul e das demais nações do mundo que, por terem os seus deuses, que não eram deuses, que eles constataram, provaram que os deuses das outras nações realmente não eram deuses, e não aceitaram a palavra de Deus. Então a gente vê o levantamento de Babilônia, a gente vê a queda, o livro de Jeremias mostra a queda do Reino do Sul, mostra a queda de todas as outras nações que derrotaram o Reino do Sul, o Reino de Israel, mostra a queda das nações que derrotaram essas nações, como Babilônia, e, posteriormente, o levantamento da nação de Israel como a nação escolhida e separada por Deus para vencer as batalhas espirituais da vida cotidiana. Então, meus amados irmãos, pare, tenha um tempo para ler esse livro de Jeremias, apesar de eu ter falado que é um livro, uma narrativa triste, é uma narrativa triste no ponto de vista espiritual, porque é um homem levantado por Deus para ministrar a palavra para pessoas que não querem ouvir a palavra. E nós estamos vivendo isso no nosso tempo hoje. Nós levantamos a palavra de Deus para pregar a palavra de Deus, mas as pessoas não querem aceitar a palavra de Deus, não querem ouvir a palavra de Deus. Naquele tempo, Jeremias era um homem espiritual, um homem dedicado à palavra de Deus. Hoje nós temos pregando a palavra de Deus homens como Jeremias, homens dedicados à palavra de Deus. E homens que estão pregando a palavra de Deus, homens e mulheres, quando eu digo homens e mulheres, que não têm a vida que Jeremias tinha, não leva a vida que Jeremias levava. Por isso não dão testemunho para que a palavra de Deus seja creditada. E por isso muitos hoje não querem também se dobrar ao Senhor como único suficiente Salvador por causa do testemunho de algumas pessoas. Mas que Deus nos guarde, tanto a mim quanto a você, meu amado irmão, de sermos mau testemunho com relação à palavra de Deus, com relação à nossa vida pessoal, que nós possamos dar testemunho, sim, de consagração, de pureza, de vida espiritual, de vida com Deus, para que as pessoas possam olhar para nós e ver que ali vai um homem, vai uma mulher de Deus, e que ainda que o mundo esteja do jeito que está, mas ainda tem pessoas que podem orar, que podem falar com Deus, e Deus ouve e Deus atende. Que Deus possa te abençoar, meu amado irmão, minha amada irmã, que nós possamos seguir o exemplo do profeta Jeremias, independente da situação que o mundo vive, que nós possamos buscar a Deus, que nós possamos ter conhecimento de Deus e buscar fazer a vontade de Deus no nosso tempo, na nossa família, no nosso trabalho, onde quer que nós estejamos, que a vontade de Deus, que a palavra de Deus seja a primazia na minha e na sua vida. Que Deus nos abençoe, que Deus nos proteja, que Deus nos dê muitos e muitos dias em que nós possamos estar buscando a sua palavra. Que Deus te abençoe, meu amado irmão, em nome de Jesus.